Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessa. Eu sou a Analice. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Gabriela. Eu sou o José Humberto. Eu sou a Thalita. E eu sou a Thaísa. Somos estudantes de Direito da UniURB e fazemos parte de um projeto de extensão. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito importante para toda a sociedade, a ressocialização dos detentos. Um assunto que merece ser tratado com muita reflexão perante a sociedade e principalmente com muita empatia. Esperamos que vocês gostem do episódio. Participem com a gente nos comentários. E nos conte o que acharam. A opinião de vocês é muito importante para nós. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é José, essa é minha amiga Thalita. Hoje estamos aqui com a doutora Júlia, no projeto de extensão da faculdade da UniURB. E nosso tema hoje é a ressocialização dos detentos. É nosso projeto de extensão com a professora Adriana. E nós vamos bater um papo hoje, nesse podcast, com a doutora Júlia, aqui do Ministério Público de Uberaba, sobre o tema. Vamos fazer algumas perguntas, bater um papo bem bacana. Eu vou falar sobre direito de uma forma mais informal para ter acessibilidade para todo mundo. Bom, meu nome é José Humberto, essa é a Thalita. Senhora. E essa... Sou a Júlia da LES, prazer, sou promotora de justiça aqui no MP. Primeiramente, a gente quer agradecer a doutora Júlia pela disponibilidade da gente estar vindo aqui no Ministério, né, que é a sua casa onde você está trabalhando todos os dias, para fazer parte com a gente, né, junto nesse projeto de extensão, que é um tema, por mais que seja difícil, é um tema muito bacana. Nós formamos esse grupo, né, com todos os integrantes, porque é um ramo que a gente futuramente pretende seguir ou ter mais conhecimento, porque conhecimento a gente aprende e ainda morre burro. É uma frase que meu pai fala bastante. Bom, a gente vai fazer 3 perguntas para a senhora, né, já foi passado anteriormente, para nós estudarmos como aluno e a senhorita também. Bom, no seu ponto de vista, quais são os principais desafios que o sistema penitenciário brasileiro enfrenta para garantir uma ressocialização efetiva dos detentos? E de que forma a visão do Ministério Público pode atuar para superar esses obstáculos? Bom, primeiro eu agradeço por poder falar sobre esse tema. E antes de começar a tratar sobre a ressocialização dos detentos e os desafios para isso, eu queria dar um passinho para trás, que é entender quais são os objetivos da pena no Brasil. A nossa lei, o artigo 59 do Código Penal e o artigo 10 da Lei de Execução Penal, diz que a finalidade da pena é reprovar o crime e prevenir novos crimes. Ou seja, o Brasil adotou uma teoria que se diz eclética ou mista da pena, que busca tanto a reprovação pelo mal que o crime praticou, que o crime provocou na sociedade, quanto uma prevenção quanto aos crimes futuros. E essa prevenção pode ser subdividida em prevenção geral, positiva, negativa, individual, positiva e negativa. A ressocialização é um desses aspectos da prevenção de novos crimes, que é a prevenção especial positiva quanto àquele preso, ou seja, que aquele preso depois não venha a delinquir novamente. E aí, dito isso, a meu ver e a ver da própria legislação, fica nítido quando a gente lê a Lei de Execução Penal que os 2 principais caminhos para permitir a ressocialização do preso é o estudo e o trabalho. Ou seja, da mesma forma que qualquer cidadão, enquanto cresce, tem que ser dado a ele oportunidade de estudo e de ingressar no mercado de trabalho, o preso também. Afinal de contas, o dia que ele sair da prisão, ele precisa ter alguma fonte de renda, algo que ele saiba fazer para poder ganhar o seu sustento e não voltar a delinquir, porque muitas vezes a delinquência está associada a um status social menos favorecido ou então muitas vezes ao uso de drogas, de entorpecentes. Eu não estou falando que 100% dos crimes são causados por isso de forma nenhuma, mas é nítido que existe uma correlação entre esses fatores. Bom, dito isso, a gente olha os dados e a gente vê que o Estado brasileiro falha muito na persecução desses objetivos. Então, por mais que a LEP traga esses 2 direitos do preso, os números mostram que a gente está muito aquém do que deveria. Então, aqui eu trouxe alguns números que saíram no último relatório de informações penitenciárias da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Ou seja, a secretaria, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, reúne os dados de todos os estados
sobre a quantidade de presos, quantos trabalham de forma remunerada, quantos estudam, e os dados são ruins, vocês vão ver comigo. Bom, Minas Gerais, eu limitei ao estado de Minas, que a gente está aqui, e Minas Gerais tem mais ou menos 72 mil pessoas presas. Dessas 72 mil pessoas presas, só 17 mil e pouquinho trabalham, não chega a 18 mil. Ou seja, é um número muito inferior ao número total de presos. E um pouco mais de 12 mil trabalha sem nenhuma remuneração. Ou seja, eles vão ganhar com isso a remissão de pena, que é a diminuição do tempo da pena pelos dias que eles trabalham. Mas eles não ganham nada por esse trabalho. Então, eles não constituem nenhum tipo de reserva, e aí quando eles saem do sistema prisional, eles estão literalmente, muitas vezes, sem onde morar, sem nenhuma renda, nada, nenhum dinheiro. Isso porque eles ainda tiveram o direito de trabalhar, que já é restrito a poucos. E a outra oportunidade, que é a educação, também é super pouca. São 32 mil presos que estudam hoje em Minas Gerais. E aqui, quando eu falo estuda, é qualquer atividade educacional que está abrangida por esse número de 32 mil. Então, são aqueles que têm acesso a qualquer tipo de curso, a qualquer tipo de leitura, de práticas culturais, esportivas. Até as práticas esportivas entram nesse número de 32 mil pessoas. Mas quando a gente vai falar de educação formal, que é alfabetização, ensino primeiro grau, segundo grau e até ensino superior, são apenas 9.200 presos. Ou seja, um número muito reduzido, o que evidencia claramente que a gente não cumpre com o que a lei determina. Então, é nítido que o nosso problema não é mudar a lei. Isso é fácil, o Congresso Nacional pode fazer rapidamente. O nosso problema é implementar o que está na lei. Muitas vezes a teoria, né, em qualquer lugar qualquer país que a gente for conversar sobre, a teoria é linda, né, mas a prática, sim, realmente é muito difícil. E realmente, se a gente parar para pesquisar, os presos muitas vezes não tem nenhum segundo grau completo, às vezes é um fundamental, às vezes, por exemplo, roubo, que a gente vê muitas notícias, rouba alimentos, porque a família está com fome, e vai preso por conta disso. E a lei brasileira é muito flexível por conta do princípio da insignificância, né? Que a gente pode colocar que, às vezes, o indivíduo roubou um arroz porque as crianças estavam com fome. Muitas vezes o comerciante, a sociedade, sim, tem uma visão muito errada sobre isso e quer ver ele preso. Mas, na verdade, ele só quer matar a fome, né? Por assim dizer. E, na sua visão, de que forma que o Ministério Público pode atuar diretamente para estar enfrentando esses obstáculos? O que é a visão do próprio Ministério Público? O que você pensa sobre isso? Bom, o Ministério Público é um órgão super importante da execução penal, do lado do magistrado, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da advocacia privada. Perfeito. Então, a preocupação do Ministério Público tem que ser não só na persecução criminal, ou seja, ir atrás de quem comete crimes para que tenha uma condenação com uma pena justa para o crime, proporcional ao crime que foi praticado, mas entender que a condenação não basta, que a prestação jurisdicional não termina ali, que ela deve continuar com a execução da pena, que muitas vezes é negligenciada no nosso país de fato, e nisso posso incluir até mesmo o Ministério Público por vezes. Sim. Então, só que é uma política pública, a política de reinserção de presos. E como toda política pública, ela tem que ser articulada com outras instituições. Então, o Ministério Público sozinho jamais conseguiria mudar essa realidade. O que o Ministério Público tem que fazer, em primeiro lugar, é conscientizar a si próprio de que deve ser favorável a todo tipo de trabalho de reinserção de preso. Ou seja, buscar sempre estimular que esses presos trabalhem, seja dentro dos próprios presídios, seja fora dos presídios. É permitido que presos em regime fechado prestem trabalho fora, especialmente em obras públicas. Então, esse estímulo que o membro se manifeste favoravelmente e etc. é muito importante em primeiro lugar. E aí eu queria trazer o plano pena justa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o STF reconheceu em 2023
que o Brasil se encontra em um estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema prisional brasileiro, o sistema penitenciário. Ou seja, existe uma violação de direitos humanos massiva no país inteiro, não é uma coisa pontual nesse presídio ou naquele, é a situação do país todo. E reconheceu esse estado de coisas inconstitucional e estabeleceu um plano de ação que até 2027 vários metas foram estabelecidas para serem cumpridas. Dentro dessas metas, uma delas é em relação ao trabalho. E aí, recentemente, agora nesse ano de 2025, o CNJ assinou um termo de compromisso, o Emprega 347. E esse Emprega 347, que faz parte do Plano Pena Justa, dispõe uma parceria, uma articulação com o Ministério do Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e empresas, sociedades de economia mista, enfim, para que esses presos possam participar de obras públicas relacionadas ao PAC, que é o Plano de Aceleramento, de Aceleração do Crescimento. Ou seja, isso é uma forma de colocar esses presos em trabalho, que o trabalho é um direito do preso e um dever dele. Se for ofertado, também o preso deve trabalhar. Mas a situação que a gente tem hoje é de presos querendo trabalhar e não tendo a oferta. Então, essa é uma forma de alocar esses presos em obras de infraestrutura pública e que é um sistema de ganha-ganha. A gente ganha na infraestrutura sendo construída e a gente ganha com esses presos trabalhando e se qualificando, porque trabalhando dentro do regime prisional, quando eles saírem, eles também poderão trabalhar. E esse trabalho deve ser um trabalho remunerado. A ideia é essa, a ideia não é a gente ter nenhum tipo de trabalho que viole regras trabalhistas. Eles possuem uma remuneração própria trazida na lei de execução penal e que deve ser ajustado com a Justiça do Trabalho também, mas aqui a gente, ficando no âmbito da execução penal, esse é um programa muito interessante que ainda está em vias de ser colocado em prática, mas que, por exemplo, cabe ao Ministério Público não criar nenhum tipo de óbice. Embora o Ministério Público, do meu conhecimento, não tenha assinado essa parceria no CNJ, cabe a ele não criar nenhum tipo de óbice. Então, sempre proferir pareceres favoráveis a que esses presos vão até essas obras, possam realizar esse trabalho externo. Existe uma pena mínima que tem que ser cumprida antes deles serem permitidos de fazer trabalho externo. Existem algumas regras trazidas pela LEP, mas eu acredito que o caminho é nesse sentido. Não, isso é muito interessante porque, querendo ou não, a sociedade brasileira está longe de quebrar esse paradigma de que eu não vou trazer um ex-presidiário para dentro da minha empresa, porque vai manchar o nome da minha empresa. Então, é uma forma de quem está dentro do sistema prisional brasileiro trabalhar, querendo ou não, suprir alguma renda que tem os dependentes em casa, muitas vezes tem filhos, muitas vezes tem esposa, até mesmo netos, que o próprio auxílio reclusão, que é trazido no direito previdenciário, que é um salário mínimo, às vezes abaixo disso, porque o cômputo vai da renda do preso. Então, às vezes, um salário muito ínfimo, não ajuda, que pode trazer também mais dificuldade do que ajudar. Então, assim, é muito interessante. Se Deus quiser, a gente pensa, torce muito que vai dar certo. E eu vou passar a palavra para a minha colega Thalita fazer a próxima pergunta e no final eu faço a última e a conclusão com a senhorita. Tá. Então, a segunda pergunta é: considerando que a reinserção social também depende de meio da sociedade e do mercado de trabalho, quais medidas o Ministério Público pode propor, fomentar ou fiscalizar para assegurar a oportunidade de trabalho e educação para os detentos durante e após o cumprimento de pena? Bom, então, como eu havia dito, esse trabalho, essa entrega 347, busca justamente uma parceria também com a iniciativa privada para que eles aceitem esses presos dentre os seus trabalhadores.
E eu realmente acredito assim que o trabalho é a principal forma de reinserção desses trabalhadores, que permite que eles aufiram algum tipo de renda e não dependam, por exemplo, exclusivamente de um auxílio reclusão, que é pago à família, mas que depende que eles contribuam para o regime geral de previdência social. Então não são todos os presos que recebem, é uma quantidade muito pequena, para justamente não deixar essa família que foi privada daquele parente que está em reclusão de uma renda quando esse preso trabalhava antes. Mas fato é que às vezes ele não trabalhava antes. A gente enfrenta uma situação de desemprego no país, ou ainda que não seja um desemprego, que estejam trabalhando informalmente, que portanto não contribuam para a Previdência, né? A gente tem que trabalhar com o cenário real que a gente tem no Brasil, afinal de contas. E mais além do emprego, essa questão da reinserção ela é multifatorial. É um problema social multifatorial, então não é só o emprego. A educação também é muito importante. Acredito que garantir, no mínimo, a alfabetização. A gente não consegue pensar em inserção no mercado de trabalho depois se a gente não garante nem mesmo a alfabetização dessas pessoas. Então, isso é o básico, para além da gente pensar, claro, em ensino segundo grau, até mesmo superior, quem sabe, né? Ou cursos técnicos profissionalizantes, o ensino superior por vezes não é necessário, e permitir que eles façam esses cursos, por exemplo, à distância. Então, muitas vezes, o EAD facilita isso. Se a gente tiver acesso deles a computadores e internet controlada, é claro, para não manter comunicação com o ambiente externo, mas somente para fins de acesso a esses cursos, isso é uma ótima ferramenta que talvez não tenha um custo assim tão excessivo para o Estado. A gente tem que usar, às vezes, a criatividade também para esses planos. Mas, além disso, eu acho que a reinserção dos presos, ela também está muito associada ao tratamento de saúde, por vezes, saúde física e mental. É muito comum que os presos tenham questões de dependência química, né? Não só os presos, é um problema que se alastra na sociedade e que abrange os presos, afinal de contas, eles integram a nossa sociedade. Então, eles também são acometidos por essa dependência química. E a dependência química, se não for tratada, ela é um campo aberto para depois provocar a reincidência. Sim. Afinal de contas, não é raras as vezes que as pessoas praticam crimes, inclusive patrimoniais, para conseguirem dinheiro para comprar drogas. Então, o combate a essa dependência química é muito importante. E quando essas pessoas estão reclusas, elas estão sob a custódia do Estado. E, em tese, elas estão sem acesso às drogas. Então, é um ambiente que deveria haver um cuidado especial no tratamento dessa dependência química. Porque aí você garante que essa pessoa, quando sai, não esteja mais viciada em droga e, portanto, possa ter uma previsão de futuro, que às vezes é difícil uma pessoa que está em liberdade buscar um tratamento. A gente sabe que as pessoas, elas normalmente precisam de um estímulo de familiares para buscar tratamento. De repente, aliar isso às pessoas que já estão presas, então assegurar esse tratamento de saúde, esse tratamento químico especificamente para quem está preso, e tratamentos psicológicos e psiquiátricos também. Às vezes as pessoas têm qualquer tipo de transtorno que acometem a todas as pessoas e que elas podem ser tratadas dentro do ambiente prisional. Então o ideal é que exista corpo médico e psicológico interno dentro dos presídios. Acho que também esse é um outro grande campo de possibilidades e que busca essa ressocialização posterior do preso, para além do trabalho e da educação que eu já tratei um pouco aqui. E nessa questão da saúde, se eu não estou enganado, eu vou buscar o dado e colocar junto no nosso podcast posteriormente, que na Suíça, muitas das vezes, os dependentes químicos, foi feita uma campanha, o ano eu não vou lembrar, sobre, acho que Vale das Agulhas, algo relacionado a esse nome, que agora eu não me recordo. Mas principalmente para a gente fazer esse tratamento de quem é dependente químico. O Estado vai fornecer o químico, né, que a pessoa depende no uso e como que eles vão fazer? O Estado vai fornecer a droga, um medicamento, né, para o indivíduo de uma forma
semanal, por exemplo. No primeiro dia você tem uma quantidade X e reduzindo até que a pessoa cure essa dependência. Foi, se eu não me engano, na casa de reabilitação, aí público, realmente foi uma questão pública. Quem quisesse sair da dependência podia ir lá para ser tratado. Sem nenhum custo, o Estado mesmo forneceu e o nível de dependência química da Suíça praticamente zerou. Todo mundo fala que o país é um país muito bom de se morar, porque não tem muito crime por conta disso. Querendo ou não, essa dependência química está muito relacionada com os crimes, como a senhorita comentou, porque às vezes a pessoa comete o crime para estar utilizando posteriormente a droga, né, por conta dessa dependência. Thalita, vai fazer algum comentário? Eu queria fazer um. No caso, doutora, a gente que trabalha na área criminal, a gente vê que alguns, principalmente usuários, às vezes eles se mantêm, né, ali fazendo furto, roubo, para manter o vício, e também alguns relataram já que eles preferem se manter dentro da penitenciária para ter acesso à moradia, à alimentação e, assim, digamos assim, à saúde que eles têm lá dentro. Então a gente vê que hoje em dia as pessoas na sociedade têm o quesito de é mais fácil manter a pessoa detida para, digamos assim, economizar do Estado, mas a gente sabe que seria mais benéfico tanto ao Estado quanto aos detentos se eles pudessem de fato serem reinsercidos na sociedade. A senhora acha que, no caso, se a gente tivesse uma melhora, a taxa de crimes diminuiria? Porque a gente vê que tem uma alta taxa ultimamente. Com certeza. A melhora do sistema prisional está estritamente relacionada à diminuição dos casos de reincidência. Eu não tenho os dados aqui, mas isso é constatado em diversos estudos que a gente lê por aí, e eu não trouxe dados aqui porque eu não achei nenhum que fosse, assim, que eu tivesse conferido a fonte para poder trazer com o mínimo de segurança que o estudo aqui na universidade merece, né? Mas é nítido, isso é incontestável, que a melhora da qualidade dos presídios diminui a reincidência criminal. E aí, eu até queria trazer, para não falar que a gente tem uma ideia muito pessimista das coisas também, a figura das APACs. Sim. Eu não sei se os senhores conhecem as APACs, mas elas foram criadas no estado de São Paulo, na década de 80, na década de 70, na verdade. Mas o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem APACs no Brasil e é o estado onde isso melhor funciona, inclusive já sendo reconhecido nacionalmente como um estado que consegue realmente ter APACs que funcionam muito bem. A gente tem APAC aqui em Uberaba e inclusive é super interessante se vocês puderem visitar. Sim. E as APACs, elas são um sistema que, à primeira vista, para a pessoa leiga, ela parece que não vai funcionar. Porque não tem policiais armados, quem faz a custódia dos presos, na verdade, das pessoas que estão ali recolhidas, eles nem se chamam de presos propriamente dito, são eles próprios, e eles estão muito pautados em várias atividades ao longo do dia, trabalho interno, atividades, cursos, rodas de conversa, palestras, filmes, todo tipo de atividade cultural e de trabalho, e as APACs reduzem muito a reincidência, ou seja, ela mostra justamente o sucesso de um sistema que pode funcionar quando você garante uma melhoria das condições dessas pessoas que cumprem pena. E as APACs não tem policiais armados e elas se destinam inclusive a presos que estão em regime fechado. Eles têm que ter antes cumprido um certo tempo de pena no regime prisional comum, tradicional, e antes de serem levados a APACs. E é claro que a manutenção deles lá demanda o senso de responsabilidade que é estar na APAC. Obviamente, se eles tentarem evadir, eles não serão permitidos de continuarem na APAC. Mas funcionam muito bem e são administradas não diretamente pelo Estado, mas entidades sem fins lucrativos. E aí é muito interessante, porque é algo que à primeira vista parece que não vai funcionar e funciona. E aí, sobre o papel do Ministério Público, eu acho que é justamente promover, por exemplo, a
destinação de recursos públicos ou privados para lá. Então, a gente arrecada bens e valores de diversos modos, seja pela apreensão de bens, seja pelas prestações pecuniárias, e destinar uma parte desse valor para as APACs é uma excelente forma do Ministério Público estimular a criação e crescimento dessas entidades, que não tem finalidade lucrativa, então não vai distribuir esses valores para eventuais diretores e administradores, mas tem o dever de aplicá-los na boa execução desse serviço que eles prestam. Excelente, doutora. Bom, para finalizar, eu vou fazer a última pergunta para você, que é no âmbito pós-cárcere. O que o preso vai fazer, entre aspas, né, depois de sair, né, ter sua liberdade? De que maneira esse acompanhamento pós-cárcere pode contribuir para a redução da reincidência criminal? E, nesse sentido, quais são as políticas públicas e parcerias institucionais que o Ministério Público considera forte, um fortalecimento para essa etapa de ressocialização e que acha que pode mais dar certo? O que você pensa sobre? O grande problema da reintrodução dessa pessoa na vida em sociedade, no mercado de trabalho, é muitas vezes quanto ao preconceito que as pessoas têm contra um ex-presidiário, né? Isso é de conhecimento geral que muitos presidiários sofrem muito preconceito, especialmente quando vão buscar emprego depois. As pessoas não querem empregar alguém que cumpriu pena, que está cumprindo, e sempre há uma dúvida se essa pessoa ainda cumpre pena, se não cumpre, etc. Bom, em primeiro lugar, é claro que a gente tem que ser razoável e fazer uma distinção em relação a presos que eventualmente cumpriram pena por crimes com violência ou grave ameaça à pessoa e crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, que são a maioria. A maioria dos crimes são sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, isso não impede esse preso de realizar serviços em empresas, prestarem qualquer tipo de trabalho. Um exemplo de política pública que deve ser aprimorado, mas, por exemplo, a lei de licitações e contratos, para a gente ficar aqui no âmbito do direito, a lei de licitações e contratos prevê que as empresas contratadas pelo poder público em processos de licitação devem ter uma parte dos seus contratados de pessoas egressas do sistema prisional. Então, a administração tenta puxar para si esse estímulo às empresas privadas para que elas contratem pessoas que tenham sido ex-detentos. Isso é interessante. E sobre o papel especificamente do Ministério Público, eu acredito, em primeiro lugar, que o Ministério Público é um órgão que tem muito renome na sociedade. Ou seja, tem um peso da sua palavra muito grande. E o Ministério Público é o titular da ação penal, é o órgão de persecução penal por excelência. Então, a própria palavra do Ministério Público, a promoção de ações institucionais que divulguem e ressaltem a importância de contratar pessoas que já foram presas, traz uma segurança para a população de que não há perigo em contratá-las. No sentido, se o próprio órgão de persecução penal está falando isso, por que não tentar? E aí a criação, claro, de políticas públicas específicas depende muito do poder executivo e etc. Enfim, o Ministério Público tem que atuar como um apoio e sempre tendo em vista essa não estigmatização da pessoa que foi condenada, especialmente quando ela terminou de cumprir a sua pena. Afinal de contas, a pena ela tem que ser limitada no tempo, ela não pode ser perpétua. Perfeito. Então, gente, é isso. Novamente, a gente queria agradecer a doutora Júlia, né, por estar aqui conosco no Ministério Público. Agradecer a Adriana pela oportunidade de fazer o projeto juntamente com a Uniub. E a gente queria agradecer especialmente a todos que forem assistir o nosso projeto. E se gostarem, deixarem os comentários. E é isso. Muito obrigada e tenham uma boa tarde.